Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. OUFF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de fundos, ele é um FOF, Fund of Funds. É um fundo que está sendo negociado na data que eu gravo o vídeo a R$ 68,70. Ele vem com yield acumulado aí nos últimos 12 meses de 12,55%. Ele vem sendo negociado a um PVP de 0,91, o que indica que ele está com 9% de desconto. Dentro do relatório gerencial, a gestora traz um gráfico bem interessante sobre o desconto real do fundo. Lá eu falo melhor sobre isso. Esse fundo está sendo negociado com liquidez baixa, mas para mim, tá? Para pequenos e médios investidores é uma liquidez mais do que suficiente. Faz tempo que eu não explico isso, então eu vou explicar aqui novamente, porque sempre está entrando pessoas novas no canal, né? Por que para mim é uma liquidez suficiente para nós, pequenos e médios investidores? Imagina, esquece até o que você tem agora. Se você é um pequeno investidor, você deve estar há pouco tempo na bolsa, você ainda não deve ter um capital muito grande. Vamos supor, eu vou exagerar, tá? Que você já tenha 50 mil investidos, mas você facilmente vai chegar a um capital, um patrimônio de 500 mil, 600 mil. Imagine que você tem apenas 10 ativos. Poxa, se você chegar a um capital de 600 mil e você tiver 10 ativos, você vai ter 60 mil em cada ativo. Ora, mesmo que você tivesse 60 mil nesse ativo, assim, com muita dificuldade, você gastaria ali 3 dias para sair ou entrar num fundo caso você quisesse. O fundo negocia uma média de 177 mil. Então é uma liquidez aceitável para pequenos e médios investidores. Lógico, quem tem um patrimônio maior, quem tem um patrimônio grande, a liquidez aí é baixa. Mas aí, assim, isso é exceção, né? A grande parte dos investidores da bolsa não tem grande patrimônio, né? Enfim, não sei se eu me fiz entender. Esse fundo ele está muito depreciado, como a maioria dos FOFs, e no último ano ele conseguiu ter uma recuperação interessante. Ele se recuperou 22% nos últimos 12 meses, mas ele ainda continua com certo desconto no mercado. Eu gosto de olhar o gráfico de cotação nesse site aqui. Então o que a gente observa? Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado ali a 68,70, mínima no último ano de 59,37 e máxima de 71. Então o que a gente observa? Lá nos idos de 2019, esse fundo estava sendo negociado próximo ao seu VP ali, ó, próximo aos R$100, 99, caiu um pouquinho. No final de 2019, o mercado começou a ficar bem eufórico e esse FOF, com a maioria dos fundos aí de papel, também ficou bem apreciado, bastante negociando acima do seu preço normal, né? Então você vê que ele teve picos ali, ó, chegando a 110, 115 reais. Vem a situação pandêmica ali em março de 2020 e as cotas do fundo despencam ali na época de 105, 108 reais, despencam para 64 reais mais ou menos. Aí o fundo tem um repique e recupera-se rapidamente, volta a ser negociado ali, ó, na faixa de 93, 94 reais, 105 reais, mas de lá para cá, aí o fundo começa uma queda. Desde mais ou menos maio, junho de 2020, o fundo começa uma queda. Ele fica durante um período ali, sendo negociado a mais ou menos 91, 92 reais. Ele cai com alguns picos de 88, mas na faixa ali de 83, 82 reais. E aí, desde abril de 2021, ocorre uma nova queda no fundo. Ele vem lá para o fosso abaixo de 66 reais. Ele tenta esboça uma recuperação, mas ele fica lateralizado nessa faixa de 60 e poucos reais, 66, até mais ou menos setembro do ano passado. No final do ano, o mercado de fundos imobiliários esboça uma recuperação, então esse fundo teve uma pequena alta, mas logo depois ele começa a sofrer e cair. E aí ele vem para sua mínima histórica. Então esse valor aí de 59,37, provavelmente ele ocorreu agora no final entre abril e maio desse ano. Mas desde essa data, o fundo esboça uma boa recuperação. Ele vem numa alta bem interessante agora nos últimos meses, e agora está sendo negociado nessa faixa aí de 68 reais. Voltando para o outro site, a gente dá continuidade aqui para ver informações a respeito do fundo. Então aqui a gente vê o nome do fundo, o CNPJ dele. É um fundo para um público em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de fundos, ele é por prazo indeterminado, gestão ativa. A taxa a gente vai ver lá dentro do relatório gerencial, não há que se falar em vacância em FOF, e ele conta com apenas quase 8 mil cotistas, 7.970, e tem mais de 1.800.000 cotas emitidas.
Atualmente ele está valendo R$ 75,50 por cota, então ele está sendo negociado abaixo desse valor, mas lógico que ele vale mais, de novo, eu vou explicar isso lá dentro do relatório gerencial. E ele possui um patrimônio de 136 milhões, quase 137 milhões. E o último dividendo anunciado foi de 72 centavos. Dando continuidade aqui, a gente vê sobre os índices, né, do fundo, comparando a rentabilidade do fundo. Então, os 5 anos é injusto, porque o fundo ainda não tem 5 anos, é um pouco injusto. Mas se a gente trouxer para os últimos 2 anos, aí o fundo está, assim, com um bom desempenho, tendo em vista o tanto que ele estava depreciado. Mas vamos voltar para os 5 anos, para a gente observar o seguinte. Nos últimos 5 anos, o IDIV, que é o índice de dividendos de ações, está com 107,8%. O IPCA do período, que é a inflação, 33,8%. O CDI, 38,75%. O IFIX, com 4,67%. 4,64%, que é o índice dos fundos imobiliários. E aí, o UFF ele está com 3,34% positivo. Já é um ponto interessante. É um ponto até, como eu disse, um pouco injusto. Por quê? Porque esse fundo ele tem um pouco de desvantagem de tempo. E esse tempo faria diferença aí no desempenho do fundo, né? Mas um ponto interessante é que ele já está positivando, né? Mesmo com toda a depreciação, o fundo já entregou tanto dividendo que mesmo com todo o desconto que ele possui no período, ele já está no positivo, o que eu vejo de forma positiva. Quando esse fundo voltar ao seu VP, ele tende a dar uma estilingada aí no seu desempenho, né? Continuando aqui abaixo, a gente vê sobre o dividend yield do fundo. Outro ponto positivo, na minha opinião, porque esse fundo chegou a entregar ali algumas vezes próximos a 40 centavos. Durante 2020, esse fundo também teve entregas bem absurdas, próximos de 80 centavos, 75 centavos. Cai novamente ali para próximo de 80, ele vem numa crescente ali. Durante o ano de 2021, ele meio que se estabilizou ali entre 60, 62, 63 centavos. E agora, mais recentemente, o fundo está mais próximo de 72, 75 centavos, é o que ele se estabilizou agora mais próximo. Então a gente vê aqui, ó, ele fez algumas entregas de 75 centavos no ano passado, 70, e aí agora, no dia 15 de junho, eles pagaram, no dia 22 de junho, 72 centavos foi o último dividendo anunciado. E aqui a gente vê a média de dividend yield do fundo. Isso aqui tem a ver com quanto a cota está depreciada e o quanto eles estão pagando de dividendo. Então, o dividend yield do fundo vem numa boa crescente, saindo ali de mais ou menos 0,5% em 2019 para 0,92%, e atualmente ele está mais ou menos nessa faixa aí, ó, de 1%, 1,16%, 1,4%, 1,14%, 1,7%. Amor, por que então ele estava tão depreciado com um dividendo tão baixo antigamente? Porque ele estava entregando um dividendo relativamente baixo na época, mas na verdade ele estava entregando o mesmo dividendo, só que a cota estava na base de R$100. Se ele entrega 50 centavos de dividendo aqui, ó, com a cota de 100, vai dar esses 0,5%. Se ele entrega os mesmos 50 centavos de dividendo com a cota a R$60, ora, o dividend yield vai subir muito, vai subir para quase 1%. Então é por isso que tem essas oscilações, porque mesmo que o dividendo se mantenha estável, à medida que a cota suba ou a cota caia, o dividend yield vai subindo ou o dividend yield vai caindo. Não sei se eu me fiz entender. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. O canal Amuinvest, o Pix do canal amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Eu agradeço de coração todos vocês que colaboram aí com o nosso trabalho. Outra forma de apoiar o nosso trabalho, os nossos canais Amuinvest e o canal Amufiagro, ambos contam com clube de membros. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Acho que é um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Considere se tornar membro do canal aí. Desde já agradeço de coração todos vocês que colaboram aí com o nosso canal. Além de nos ajudar imensamente, vocês se tornando membro, vocês ainda têm vários benefícios. Vocês têm acesso antecipado a vídeos, participam do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Além do mais, em algum momento a gente pretende comercializar a planilha do canal. Quando a gente começar a comercializar essa planilha, quem é membro do canal vai ter um hiper mega desconto. Outro benefício aí, caso vocês queiram nos apoiar, eu elaborei 2 e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esse e-book com linguagem simples, uma linguagem de fácil aprendizado, que acho que pode ajudar bastante. E além do mais, é um e-book muito barato, muito acessível. Considere adquirir esse e-book aí para ajudar o canal.
considere comprar para você, para um amigo ou para um parente. Acho que vai ajudar demais vocês aí. Caso vocês queiram adquirir esse e-book aí e optar por comprar os dois juntos, vocês vão ter ali um desconto na faixa de 40% a 50% comprando os dois juntos. Muito obrigado vocês que também adquiriram os e-books do canal. Muito obrigado. Esse vídeo foi uma sugestão do membro Luiz Rafael. Ele sugeriu vários vídeos. Ele falou: fala, grande amor, obrigado pela atualização, ótimo vídeo. Teria como você fazer um vídeo sobre OUFF, RBVA e VIUR? Então eu estou fazendo por partes, tá? Como ele é membro, ele tem preferência nos pedidos. Então tá sendo atendido agora o OUFF. O RBVA já está provisionado também para eu fazer um vídeo. E o VIUR eu ainda não provisionei. Agora que eu tô vendo aqui, eu vou já lançar e deixar ele provisionado. Então em breve sai do RBVA. Está sendo atendido o pedido de membro. Membro, como eu disse, a gente dá preferência no atendimento de vídeos aí. Então, pessoal, aqui a gente já está dentro do relatório gerencial do fundo e eu dei uma lida antecipada e gostei bastante da forma como eles apresentam aí. Aqui eles trazem algumas informações complementares para o fundo. É um fundo para investidor em geral. Ele é um fundo de 2018. Qual que é o benchmark? Amor, o que é o benchmark? É aquilo que eles pretendem seguir. Então, o benchmark do fundo é tentar bater o IFIX. É um fundo por prazo indeterminado, administrador é o Ouro Invest, o gestor esse Fator Ori, é um fundo que possui de taxa 0,35, uma taxa muito boa, e é um fundo que cobra performance de 30% se conseguir bater o benchmark, que é o IFIX. Inicialmente, olhando assim, 30% para mim é uma taxa careira, só que lá no final do vídeo eles explicaram como é que está sendo a cobrança, e eu até achei que eles estavam cobrando performance e não está. Eles explicaram a situação lá que eu achei um pouco confusa, mas ao mesmo tempo ficou claro que eles não estão cobrando performance. Eu achei justo, agora olhando dessa forma, é caro a taxa, caríssimo, mas eu achei justo que pelo menos eles não estão cobrando performance. Continuando aqui, a gente vê alguns destaques do fundo que eles trazem, né? Então eles entregaram 72 centavos, um yield de 13% anualizado. Nos últimos 12 meses ele vem com yield de 13%. Eles estão com uma reserva de 25 centavos, quase 10 mil cotistas. E assim, tá negociando na época que eles fecharam o relatório, né? A 66, sendo que a cota vale 75, a gente vai esmiuçar isso aqui um pouco mais lá dentro. Eles estão com valor de mercado atualmente de 119 milhões, sendo que eles valem quase 137 milhões. Uma boa liquidez diária, né? E aqui é o volume negociado no mês. Aqui eles falam um pouco sobre os valores. Então, esse mês o fundo distribuiu 72 centavos para o cotista. Isso representa um yield de 13% a quem comprou aquela cota naquela base. Nesse mês, reduzimos posição em HGBS, VISC, liquidamos o CACR. Eles fizeram um giro na posição de TRXF e LZR. Aqui eles mostram um resumo do que eles fizeram. Essas vendas geraram um ganho de capital de 8 centavos. Ó, então, fizeram venda com lucro. E aqui eles também falam o que eles fizeram, né? Eles aumentaram posição no BROF, também aumentaram posição no BICE, e que a receita recorrente do fundo foi de 73 centavos e que eles estão com essa reserva de 25 centavos aí. Continuando, aqui ele mostra o DRE do fundo, eu vou dar um zoom um pouco maior. Quando eu fiz a análise inicial, que eu fiz a leitura superficial, para mim, o fundo estava cobrando performance. Então eu pensei, essas outras despesas aqui devem ser taxa de performance, tá? Mas não é taxa de performance. Então a gente vai calcular, ao invés de mais, vamos calcular o acumulado do ano de 2023 e ver o que essas despesas estão representando frente às receitas. Então a gente vai pegar esses 166, que eu vou arredondar para 167, mais 136, que eu vou arredondar para 137. Somando os dois, 304 vezes 100, dividido por 7,008. Então no acumulado do ano de 2023... as despesas que vão para a gestão estão representando ali 4,33%. Taxa de administração, taxa de gestão. Esse outros aqui provavelmente deve ser imposto de renda, alguma coisa nesse sentido. E por que eu posso afirmar com certeza que isso aqui não é taxa de performance? Aguarde, que lá no final do vídeo eu mostro isso com mais exatidão para vocês. Então a taxa do fundo está excelente, na minha opinião. Então a taxa super acessível aí e justa, na minha opinião. Então, eu não vou tecer maiores comentários aqui nessa parte, né? Como é que eles compuseram, mas note que o fundo, durante um período, ele conseguiu girar caixa e ele teve um resultado mais expressivo. E agora ele voltou a conseguir fazer esse amarelinho aqui, ó. Voltou a ter ganho de capital, giro com o lucro dos ativos, né? Então, mostrando a gestão ativa deles aqui. Eles mostram a composição do resultado, também não vou tecer maiores comentários em relação a isso, mas a reserva do fundo vem começando a ficar boa de novo. Já chegou a ser 31 centavos, 25, 29,
chegou a cair para 21, 25, 23, 22, 22, e nesse mês, note que eles fizeram uma pequena reservinha aí de um mês para o outro, né? Aqui ele mostra no mercado secundário, a gente vê que o fundo vem se valorizando, né? Já chegou a ser negociado a um PVP de 0,82, 0,81 e atualmente está em 0,88. E o valor de cota, né? Atualmente está valendo 75,50, sendo que ele já esteve valendo, ele está sendo negociado a 76,10, lógico que tudo isso da época de fechamento do mercado, né? E o quanto que eles negociaram, o número de cotistas já chegou a ser quase 8.500, teve uma debandada de cotistas, né, caindo ali para a média de quase 8.000. E aqui a gente vê os ativos que o fundo possui. Então, um ponto interessante é que eu não vejo ele com alta exposição em nenhum ativo. O ativo que ele tem maior exposição é o fundo da própria casa, o UJP, com 5,9%. Esse SALI que eu desconheço, 4,6%. Mas eles têm lá o KNCR, JSRE, SPVJ, BLMG. Então tem inúmeros fundos aqui. E a imensa maioria desses fundos são fundos agradáveis para mim. Tem um BRCR da vida que eu não gosto, um RCRB, tem um fundo ou outro aí que eu não teria, que eu não acho interessante, mas nada de alta exposição, então acho a carteira deles bem interessante, eu gosto da carteira deles. E o fundo ainda tem uma certa reserva, ele tem dinheiro em caixa ali de 2,55% para algumas oportunidades que forem surgindo aí. Aqui ele mostra a composição da carteira no decurso do tempo, né? Então a cada mês como é que está compondo a carteira. E o que a gente observa aqui, ó? Fundos diversificados, era 15%, caiu para 13%. Isso lá de dezembro de 2022 para hoje, mais de 23%. Fundos de lajes, chegou a ser 19%, eles aumentaram a posição em lajes, ó, 21%. Fundos de logístico, chegou a ser 21%, eles reduziram para 20%. Fundos de CRI, era 37%, chegou a subir um pouco mais e atualmente voltou para 37%. Fundos de shopping, chegou a ser 1% e atualmente, aparentemente, eles zeraram a posição em shopping. Em diversos aí, chegou a ser 6%, está em 7%. E o caixa eles aumentaram um pouquinho, ó, vem aumentando a posição em caixa de 1%, atualmente está em 3%. Dando continuidade aqui, a gente vê o fundo em relação ao IFIX. Atualmente, né, nos últimos 12 meses, o IFIX 6,8% e a cota do fundo 6,9%. Está um pouquinho acima do IFIX. Agora, desde o início do fundo, ele está vindo com resultado bem acima do IFIX aí, 12,8%. E aqui é aquilo que eu falei que eu ia explicar para vocês. Atualmente, todos os ativos internos do fundo valem R$ 88,00, tá? Contudo, eles estão sendo negociados depreciados. Então, o fundo hoje está valendo R$ 75,00. Contudo, o fundo está sendo negociado a 67. Então, poxa, esse upside aqui, ó, de 67 a 88, atualmente é o upside aí de quase 34% de alta, tá? Então, FOFs, não olhem apenas para o PVP de FOF, senão você pode ser induzido a erro, tá? Ainda assim, ó, esse desconto de 14% é um baita desconto, né? Só que o desconto total é esse de 33%. Então, vejo isso de forma bem interessante. E aqui ele fala sobre a performance, ó. Então, ó, a última vez que eles receberam performance, ó, cota patrimonial, quando do último pagamento de performance foi em dezembro de 2019. De lá para cá, o que eles estão mostrando aí, ó? É um cálculo um pouco complexo, mas o que eles mostram? Última cota patrimonial antes da performance do mês de maio, R$ 75,50. Dividendos do período de janeiro de 20 a maio de 23, R$ 27,00. Ou seja, cota de apuração de performance, R$ 103,14. Diferencial para performance, menos 3,59. 30% disso, 1,08. E aí, baseado em quantidade de cotas aí, ó, 1.814. Performance apurada no período, menos 1.952. Performance, então, provisionada, 0. E aí, o que me deixou achei gostei, né, da informação foi: caso a taxa de performance apurada no período seja negativo, o saldo provisionado para pagamento de performance será 0. A gestora não receberá a taxa de performance provisionada até que a cota patrimonial do fundo volte a 113,25. Então, isso eu gostei bastante desse tipo de informação e achei algo bem positivo, na minha opinião, né? Lógico. E aqui ele traz o restante das informações sobre a evolução do mercado de FIIs. Não vou comentar muito sobre isso, mas aqui ele mostra o volume negociado, quanto é que está o valor de mercado, e o que me chama a atenção é isso aqui, ó, o número de cotistas atualmente, o número de investidores de fundos imobiliários. Então, já somos mais de 2.163.000 investidores aí. Acho isso aqui bem interessante, né? 484 fundos no total,
E 74% desses investidores são pessoas físicas. Aqui ele fala a composição do mercado, que eu também achei interessante isso aqui. Atualmente, 48% do mercado é tijolo e 46% papel, ou seja, já está 50-50 ali. E 5,6% são fundos diversos. Dentro do mercado de tijolos, a maior parte hoje é logístico, 34%. Fundos de shopping, 19,6%. Corporativo, que é o setor de lajes, 18,6%. E aí, ó, de tijolo diversificado, são 14,6%, varejo 5%, residencial 2%, hospital 1,6%, educacional 1,1% e hotel 2,2%. No lado de papel, a gente vê que 82% são fundos de papel, propriamente dito. Ele vai ter ali FOFs 15,7% e aí diversificados ali 1,4%. Essa é a composição atual do mercado de fundos imobiliários. E aqui ele mostra o IFIX, como é que ele se comportou no decurso do tempo, né? Então a gente vê que ele ficou um bom período ali negativo, andando de lado. Teve alguns picos ali no 2022. No final do ano ali, o mercado se mostrou um pouco eufórico. E agora ele vem numa boa crescente também nos últimos meses. E aqui ele mostra a variação por segmento. Qualquer coisa, você pausa o vídeo que dá uma olhada com atenção. Só estou passando por alto aqui nessa parte. Sobre o IFIX também, a evolução dele e tal, de cada um dos segmentos. E no mais, é isso aqui que tinha para trazer a respeito do fundo, né? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do OUFF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente aqui, forma de apoio gratuita aqui ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo isso é de graça, mas para a gente faz uma enorme diferença. Comenta aí para nós. E aí, você já conhecia o OUFF? Você gosta desse fundo imobiliário, desse FOF? Comenta aí para nós, que seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho esse ativo, mas é um ativo que eu teria tranquilamente no meu portfólio. Eu não gosto muito da gestora, mas esse é um fundo que eu vejo que a gestora faz um bom trabalho. De novo, não tenho, mas teria tranquilamente esse ativo. O fato de eu gostar do relatório, gostar desse fundo, não significa que ele seja bom e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Nós temos 2 canais que a gente está tentando chegar a 1000 inscritos. O canal Amuf Infra está crescendo bastante, 327 já contamos, muito obrigado. E o canal Amu Dicas, ele entrou em contagem regressiva. Dos 1000 agora, só faltam 21 inscritos. Vá lá no canal Amu Dicas e se inscreva. Ajude-nos a chegar nos 1000. Desde já agradeço imensamente vocês que estão indo lá, se inscrevendo. Estamos bem pertinho dos 1000. Obrigado de coração vocês que vão lá e se inscrevem. Os nossos 4 canais estão presentes em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas lá, seguir, se inscrever, comentar lá. Tudo isso ajuda demais. Muito obrigado a todos vocês que ajudam e colaboram aí com o nosso trabalho. Eu não poderia deixar de reiterar e agradecer. Obrigado vocês que apoiam de forma gratuita e obrigado vocês que apoiam de forma financeira o nosso trabalho. Em especial, vocês que fazem doação para o Pix, vocês que se tornam membros, os membros são de primordial importância para a gente, tem carregado o canal aqui nas costas, e obrigado vocês que têm adquirido os nossos e-books. Muito, muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display.